pessoal, na aula de hoje vamos fazer a Mega Flor Alice. Essa flor que tem um tamanho de flor gigante, que você usa aí uma ou duas flores no seu trabalho e ele já fica com um visual bem bonito. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Iniciamos a nossa Mega Flor Alice fazendo 5 correntinhas. Fecho na primeira das 5 com um ponto baixíssimo. Formei a argola inicial, agora eu subo 3 correntes, viro a sobrinha do fio aqui para colocar aqui, arrematar junto com a carreira e trabalho mais 15 pontos altos. Então, no total, contando as 3 correntinhas iniciais como um ponto, teremos ao final dessa primeira carreira 16 pontos altos. Vou fazer os meus aqui e volto para darmos início à segunda carreira. Finalizei a primeira carreira. Agora, eu inicio a segunda carreira fazendo 3 correntinhas, volto nesse mesmo ponto da carreira de base, faço um ponto alto. Contando as correntinhas como um ponto, temos 2 pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Venho no próximo e vou repetir o mesmo processo. Faço um ponto alto, volto nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Próximo. Também 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, nós vamos repetir ao longo de toda a carreira. Onde nós tínhamos um ponto alto, ficamos agora com 2, dobrando a quantidade de pontos. Tínhamos 16, vamos ficar ao final dessa segunda carreira com 32 pontos altos. Carreira finalizada. Inicio a terceira e última carreira do miolo, fazendo 4 correntinhas. Aqui nós vamos fazer uma tela, ela vai ficar toda vazadinha, ponto alto, correntinha, para depois nós trabalharmos o ponto carneirinho. Então, eu venho para cada ponto da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, vamos manter os 32 pontos altos, agora separados por uma correntinha. Então, vem uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, sem pular nenhum ponto da carreira de base. Eu vou circular toda a carreira, volto para darmos continuidade, onde já vamos começar a trabalhar a primeira camada de pétalas. Terceira carreira finalizada, então finalizamos também o miolo. Agora eu já venho trabalhando com esse tom de laranja mais escuro no Barroco Multicolor. Eu venho aqui no espaço de correntinhas, qualquer uma delas. Faço um ponto baixo para prender e 2 correntinhas que eu já tenho a altura de um ponto alto. Volto nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. Agora eu vou fazer a argola. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo um espaço de correntes, venho no próximo. Faço 2 pontos altos. 4 correntinhas. Pulo um espaço de correntes, venho no próximo. 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar dessa forma em volta de toda a carreira. Eu vou ficar com 16 argolas, como vocês estão vendo aqui. Carreira finalizada, vamos começar as pétalas. Eu venho dentro da primeira argola, faço um ponto baixo, uma correntinha. Trabalho 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha e um ponto baixo. Venho para a próxima argola e repito o mesmo processo. Um baixo, uma corrente,
5 altos, uma corrente e um baixo. Eu trabalho dessa forma em volta de toda a carreira. Volto para trabalhar as argolas, né, já com essa carreira de pétalas finalizada, para trabalhar as argolas para a próxima carreira que nós vamos fazer as pétalas em tamanho maior. Carreira das pétalas finalizada. Agora nós vamos fazer as argolas. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Viro aqui na parte de trás, entre uma pétala e outra, e pego bem na laçadinha onde eu fiz os pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Entre uma pétala e outra, pego bem na laçadinha onde eu fiz os pontos baixos. Dessa forma, trabalho em volta de toda a carreira. Volto depois mudando a cor para trabalhar a nova carreira de pétalas. Finalizei a carreira de argolas, agora nós vamos para a pétala em tamanho maior. Faço um ponto baixo, uma corrente, 2 pontos altos, 3 duplos. Se você quiser a pétala mais magrinha, pode fazer 2 altos e 2 duplos. Então, aqui na minha eu vou fazer os 3, ó, já troquei a cor do multicolor de novo por esse tom aqui que tem amarelo clarinho, rosa e laranja. Fiz os 5 pontos, faço 2 correntes e volto do outro lado, fazendo o inverso. 3 duplos, 2 altos, uma corrente e finalizo com um baixo. Eu vou fazer isso pétala a pétala. Depois que eu terminar a carreira, nós vamos trabalhar a parte do contorno e a parte do ponto carneirinho. Depois nós vamos vir com os tons de verde para fazer as folhas. Finalizei a carreira das pétalas, agora eu vou deixar a argola pronta para trabalharmos as folhas. Faço aqui 3 correntinhas só para chegar aqui até no meio da pétala, porque nós vamos intercalar. Então, eu vou prender todas as argolas da folha aqui no meio da pétala. Então, eu viro, embaixo no pezinho da pétala, eu prendo com um ponto baixo. Essas 3 correntinhas eu não uso mais, eu só fiz para caminhar aqui até o centro da pétala. Faço agora 6 correntes. Venho no centro da próxima pétala, então, onde nós fizemos as correntinhas, eu passo a agulha, viro do lado avesso e prendo aqui no pezinho, bem onde eu tenho as correntes que eu fiz a pétala. Então, ela fica presinha ali no meio. Venho novamente, mais 6 correntinhas, prendo no centro da próxima pétala. Então, a argola, ela fica intercalando entre uma pétala e outra, e as folhas vão aparecer mais. Eu vou aqui dar toda a volta, arremato o fio e volto, porque nós vamos primeiro fazer o contorno, fazer o ponto carneirinho, depois nós trabalhamos as folhas. Finalizei as argolas, agora eu vou trabalhar com o Max Color na cor pink, fazendo o ponto carneirinho. Eu vou voltar aqui nessa carreira que nós fizemos ponto alto e correntinha, onde eu tenho os espaços. Em qualquer um dos pontos, trabalho lateralmente, eu até viro o ponto assim, ó, para ele ficar na lateral como se ele fosse uma argolinha. Prendo um ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Depois que eu fiz as 5 correntinhas, eu prendo com um ponto baixo. Faço novamente 5 correntinhas. Volto nesse mesmo ponto e prendo mais um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui na lateral do ponto com 2 argolinhas, com 5 correntinhas cada, prendendo com um ponto baixo. Agora, eu tenho que preencher o próximo ponto, então, eu faço mais 5 correntes para pular para o próximo. Viro de frente para mim, passo a agulha por baixo do próximo ponto, viro lateralmente, prendo com um ponto baixo, e eu vou fazer aqui as 2 argolinhas de novo. 5 correntinhas, prendo com um baixo, 5 correntinhas, prendo com um baixo. Faço 5 correntinhas
e vou passar para o próximo ponto. Então, dessa forma, nós vamos contornar toda a carreira. Eu fico com 2 argolinhas por ponto e uma para pular para o próximo. Eu vou contornar toda essa parte central aqui. Depois, nós vamos fazer o contorno com a mesma cor, com a cor pink, e depois eu vou fazer o botão central. Depois que a gente fizer toda essa parte e estiver finalizada, aí nós vamos para as folhas. Finalizei o miolo. Aqui eu vou dar algumas sugestões para vocês sobre esse contorno do ponto carneirinho. Se você quiser ele mais alto, mais volumoso, você pode trabalhar aí 6, 7 correntinhas. Se você quiser ele mais baixinho, trabalha aí 4 correntinhas. Aqui ele ficou bem cheinho. Se você quiser ele com menos volume, você pode fazer as 2 argolinhas em um ponto. Pulo o próximo, venho lá no seguinte. Então, um eu faço as argolinhas, outro eu pulo. Em um eu faço e outro eu pulo. Então, ele fica menos volumoso. Então, você pode brincar com essa questão aí, conforme a peça que você vai fazer, ou o gosto da sua cliente mesmo, você que faz para vender. Aqui, eu vou fazer o contorno agora. Então, eu venho entre uma pétala e outra, lá na pétala maior, e prendo um ponto baixo. Eu vou continuar trabalhando com o Barroco Max Color na cor pink. Se você quiser aí, você pode também optar pela troca da cor. Faço 2 laçadinhas na agulha e eu vou passar aqui entre aqueles 2 pontos altos que nós fizemos para a argola da primeira pétala. Então, eu passo aqui, ó, bem entre os dois, no meio dos dois. Olha lá, 1 ponto, 2 pontos. Então, passo bem na parte central dos dois, puxo o fio e vou trabalhar aqui no lado direito o meu ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer o contorno. Então, eu venho lá do primeiro pontinho, pegando só na laçada de trás, fazendo um ponto baixíssimo. Então, ele deixa assim como se fosse uma moldura, fica bem bonito. Aqui no centro, no espaço de correntes, eu faço um baixo, 3 correntinhas e um baixo. Começo o contorno novamente, um baixíssimo, pegando só na laçada de trás do ponto, para cada pontinho da carreirinha de base, até chegar na parte central, entre uma pétala e outra. Aqui eu vou trabalhar a metade do meu ponto baixo e vou dar as 2 laçadinhas na agulha, porque daí eu fecho o ponto baixo de vez quando eu vir com esse ponto. Então, deixo ali as 2 laçadinhas e eu tenho lá os meus 2 pontos. Eu vou passar a agulha aqui no meio deles, ó, entre os 2 pontos, puxo e faço o meu ponto alto duplo. Quando ficar as 3 laçadas, eu pego as 3 de uma vez só. Começo novamente o contorno. E trabalho da mesma forma, pétala a pétala, e aqui na parte entre uma pétala e outra, que fica esse meinho aqui, entre as duas, eu vou fazer o meu ponto alto duplo em relevo, pegando bem no meio dos 2 pontos altos que nós temos lá da primeira carreira de pétalas, e a gente tem a impressão que a gente liga uma cor à outra. Então, eu sempre gosto de fazer o carneirinho na mesma cor do contorno, porque parece que a gente está ligando uma cor à outra e realça ainda mais o nosso contorno. Olha lá como a gente parece que engomou a flor, ela fica bem durinha, com as pétalas todas alinhadas, então fica bem bacana. Bem, agora eu vou dar a volta fazendo aqui esse mesmo processo e depois volto para trabalharmos as folhas. Bem, aqui a base da nossa flor já está finalizada. Eu já tenho as argolas na parte de trás para montar a primeira camada das folhas. Eu vou vir aqui com um tom de verde do Barroco Multicolor e vou começar a trabalhar as folhas menores. Então, eu venho em uma das argolas e faço um baixo, uma correntinha. Trabalho aqui 1, 2, 3 pontos altos, 2 laçadinhas na agulha e faço 2 pontos altos duplos. 3 correntinhas
E agora eu vou repetir o mesmo do outro lado, invertendo. Faço aqui um ponto baixíssimo, fechei em forma de picô. Agora eu faço 2 duplos. 3 altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e um ponto baixo. Então, olha só, prontinho. Agora, eu venho para a próxima argola, onde repito o mesmo processo que nós confeccionamos nessa primeira flor, nessa primeira folha. Depois de finalizar, então, toda a volta da carreira, nós vamos fazer as argolas e eu vou trabalhar a folha de tamanho maior. Com a próxima folha, a gente finaliza a confecção da nossa flor. Finalizei a carreira das folhas. Eu tinha dito que a gente ia fazer o botão antes, mas vamos deixar por último para finalizar a flor com o botão. Aqui agora eu vou trabalhar as argolinhas para depois trabalharmos a segunda carreira das folhas. Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Entre uma folha e outra no lado avesso, pego a laçadinha do ponto baixo de um lado, laçadinha do ponto baixo de outro e prendo com um ponto baixo. Venho novamente 7 correntes e prendo entre uma pétala e outra, entre uma folha e outra, né? Nos pontinhos baixos, a laçadinha do ponto baixo, prendo com pontinho baixo e fico com as argolinhas. Nós teremos uma argola para cada folha da carreira de base. Aí eu arremato o fio porque eu vou trocar a cor do verde. Se você for continuar com o mesmo verde, é só não arrematar e dar continuidade com ele. Eu volto com as argolas finalizadas e vamos começar a próxima camada. Finalizei a carreira de argolas e já comecei a carreira de base das folhas, onde nós vamos fazer uma correntinha de separação e dentro da argola 4 altos, 2 correntes e 4 altos. Então, separo com uma correntinha, faço 4 pontos altos dentro da argola, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Carreira de base finalizada. Agora eu caminho em pontos baixíssimos até chegar aqui nos 2 últimos pontos do bloco. Subo 3 correntinhas, que eu conto como primeiro ponto. Próximo ponto do bloco, eu faço um ponto alto. Aqui dentro do espaço de correntes, eu faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Sobre o bloco, eu faço 2 pontos altos. Agora, eu vou passar para o próximo leque. Então, eu pulo 1, 2, venho lá nos 2 últimos e inicio o mesmo processo. Na próxima carreira, já é a carreirinha onde nós vamos fechar por completo a nossa folha. Finalizei a segunda carreira de base e já iniciei a carreira final, onde vamos deixar as folhas prontas. Então, olha só, aqui as folhas já prontinhas, então nossa flor vai ficar bem grandona mesmo. Aqui, para fazer essa última carreira, nós vamos prender entre um leque e outro um ponto baixo. Não faço correntinhas,
Pulo 1, 2, venho no terceiro ponto. Então, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, 3 pontos, até chegar ao espaço de correntes. No espaço de correntes, eu também faço 3 pontos altos. Então, nós ficaremos com 6 pontos altos de um lado da folha. Aí, eu venho, faço um picô, 3 correntinhas e fecho com baixíssimo, 3 pontos altos, pois vamos ficar com 6 pontos também desse lado. Fiz os 3 no espaço de correntes, agora eu faço 3 ponto alto sobre ponto alto, aqui sobre o leque. Então, ficam os últimos 2 sobrando, e eu venho diretamente no espaço, entre um leque e outro, prendendo com um ponto baixo. Pulo 1, 2 e vou começar tudo novamente. Dessa forma, nós vamos fazer leque a leque até completar toda a volta das folhas. Depois que eu completar, nós vamos fazer o botão e os acabamentos finais. E aqui a gente já tem a nossa flor finalizada. Agora eu vou mostrar para vocês a opção do botão para colocar na parte central, caso você queira, né? Lembrando que é opcional. Então, aqui o que nós vamos fazer? Eu faço 6 correntinhas e conto de baixo para cima. 1, 2, 3 correntes. Nessa terceira correntinha, eu vou trabalhar até completar 10 pontos altos juntos nessa mesma correntinha da base. Quando eu completar os 10, eu volto para darmos continuidade. Fiz os 10 pontos, agora eu venho já na próxima correntinha e trabalho novamente mais 10 pontos altos. Notem que eu não fiz nenhuma correntinha para passar aqui para os próximos 10 pontos. Eu só pulei para a próxima corrente e nós vamos trabalhar 10 pontos altos juntos nessa mesma correntinha da base. Depois de terminar os 10, eu venho na próxima correntinha e trabalho mais 10 pontos altos. Então, nós começamos ali da terceira correntinha, 10 pontos, na segunda 10 pontos e na primeira 10 pontos. Ficamos no total com 30 pontos altos e o botãozinho vai começando a se formar, começando a enrolar também. Então, eu vou fazer os 30 pontos, volto para fazer o fechamento e a montagem do botão e depois a aplicação na flor. Finalizei aqui os 30 pontos. Agora, eu dou uma enroladinha e ele já fica no formatinho do botão. Aí, o que eu faço? Eu vou passar a agulha aqui por dentro de uma laçada na parte de trás do botão, formo uma nova laçada e passo o fio por dentro. Então, o botão ele fica preso e eu posso lavar, pisar no botão quando a gente, se for trabalhar um tapete, enfim, colocar em uso e ele não vai desenrolar. Aqui o fiozinho que eu tinha embaixo, eu trago para um lado da carreira e esse que eu acabei de fazer a laçada, puxo ele mais para baixo aqui, do outro lado da carreira. Então, fico com um de um lado, outro do outro. Agora, a gente já pode aplicar o nosso botão à nossa flor, que vai ficar aqui, ó, na parte central. Ó, como ele dá um detalhe especial. Então, aqui, para colocar a parte do botão, eu vou fazer o quê? Eu venho de um lado da carreira, passo a agulha e puxo um dos fios pro lado avesso. Eu venho do outro lado da carreira e puxo o outro fiozinho também pro lado avesso. Aí, eu viro. Aqui ainda falta arrematar os outros fios. E eu vou aqui dar um nozinho, aperto bem, ó, então o botão já fica no formatinho, aperto bem, dou mais um nozinho e depois eu acabo de arrematar passando aqui o fio por dentro de várias outras laçadas,
Porque aí a gente esconde por completo esse fiozinho, ó. Ele fica bem preso, bem firme e o arremate fica bonito porque apesar da gente ter trabalhado o botão em outra cor e amarrado ele aqui embaixo, não fica relevo porque ele vai esconder bem lá na laçada inicial, onde nós temos a argola, e depois a gente passando por dentro de vários outros fios, esconde o restante e o botão fica certinho posicionado no centro da nossa flor. Bem, pessoal, agora é só arrematar os fiozinhos, mas enfim, a nossa flor já está finalizada. E com ela finalizamos também a aula de hoje. Depois eu vou fazer um trabalho bem bonito, um caminho de mesa trabalhado com essa flor. Então continuem acompanhando que logo logo eu posto a peça completa para vocês.